sobre o tema da meritocracia. Acho que a gente tem como tratar isso. Eu, inclusive, fiz já alguma abordagem no livro da Anna Blackwell, na tradução que fiz, coloquei notas a esse respeito, porque ela mesma faz alguma alusão a esse tema, e Kardec desenvolve sobre a ideia da meritocracia material, ou seja, nesse ponto de vista moderno, atual, financeiro, né, como é tratado hoje. São só 3 passagens de Kardec, 3 parágrafos. E vou colocar também uma introdução mostrando de onde vem, né, um pouco dessa ideia da meritocracia. O pano de fundo, então. Muitos confundem, acham que, porque o Espiritismo fala em mérito, que esse mérito se confunde com o mérito da construção da própria riqueza, do esforço para enriquecer, que é próprio de uma mentalidade liberal capitalista. Como se aquele que trabalha mais tivesse, então, condições de ganhar mais, portanto, ficasse rico, portanto, mereceu a sua riqueza, e aquele que ficou pobre porque não trabalhou tanto, portanto, não mereceu a riqueza. Enfim, será que o mérito no Espiritismo tem a ver com isso? Já podemos antecipar e dizer que não. Nada a ver. Tá? O mérito que nós lemos nas obras fundamentais de Allan Kardec, como pode ser muito bem visto a partir do item 100 do Livro dos Espíritos, daquela escala espírita, porque é esse mérito que faz a escala espírita, tá? Que coloca os espíritos na escala, é o mérito moral, exclusivamente moral. O que quer dizer? O esforço para vencer seus maus pendores. O esforço que o indivíduo faz para vencer seu egoísmo, sendo altruísta, para vencer seus ímpetos de violência, de impaciência, de agressividade, sendo mais paciente, mais pacifista, mais brando, para tirar suas tendências ou inclinações ao apego material ou a qualquer tipo de paixão exagerada e substituir isso por atitudes que podemos dizer correspondem às virtudes englobadas pela caridade, perdão, a indulgência, a humildade. Né? Então, cada vez que você substitui um vício moral por uma virtude, isso é o mérito. Esse é o tipo de esforço. Tem nada a ver com enriquecimento. Tem nada a ver com você se esforçar para ganhar mais dinheiro ou fortuna. Né? O que faz, então, o espírito subir na escala espírita? Justamente esse esforço moral. Apenas isso. Inclusive, você vê passagens de Kardec mostrando que no mundo há uma inversão, né? O Sérgio Aleixo salienta isso, eu me lembro dele falando no Livro dos Médiuns, que geralmente aqueles que estão colocados nas classes mais altas, mais elevadas no mundo, são os que estão mais embaixo na escala espírita. Né? Por isso, porque justamente dão mais vazão aos pendores, caindo nos excessos devido a possibilidades que as riquezas dão. Né? Elas abrem mais facilidade às quedas morais. Então, tem nada a ver com enriquecimento material. Certo? Nós podemos ver já uma crítica à chamada meritocracia, mostrando que o enriquecimento não tem a ver com quem se esforçou mais, no Livro dos Espíritos. Sobre a propriedade, o Kardec pergunta, né, se, devido às diferenças de aptidões, isso justifica a desigualdade de riquezas. E então, os Espíritos respondem, sim e não. Né? Da velhacaria e do roubo, o que dizes? Ou seja, tem gente que enriquece porque é um velhaco, ou seja, ludibria as pessoas, trapaceia ou rouba. Então não basta você olhar para o cara rico e falar, esse é rico porque mereceu. Ele pode ter sido imoral. Então não mereceu nada. Né? Então, a própria doutrina já desbasta isso em algumas questões. Mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho de onde veio essa ideia da meritocracia na história e como é que a doutrina vai acabar com o pensamento meritocrático material em 3 passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou colocar na tela, então, primeiro,
Uma das fontes do pensamento meritocrático, a meritocracia, como ela aparece no século XIX, do desenvolvimento do liberalismo, como ideia, principalmente econômica. Aqui um parágrafo, então, isso aqui é tirado do Dicionário de Política, verbete liberalismo, do Norberto Bobbio, página 871. O liberalismo, o que é? Essa teoria se baseia nas seguintes crenças. Na época do capitalismo nascente, os liberais lutaram a favor da liberdade econômica. O Estado não deveria se intrometer no livre jogo do mercado, que, sob determinados aspectos, era visto como um Estado natural, ou melhor, como uma sociedade civil, fundamentada em contratos entre particulares. Aceitava-se o Estado somente na figura de guardião, deixando total liberdade, laissez-faire, laissez-passer, né? Ou seja, deixe fazer, deixe passar, na composição dos conflitos entre empregados e empregadores, ao poder contratual das partes. Então, nos conflitos entre as diferentes empresas, ao poder da superação da concorrência, que sempre recompensa o melhor. Então vamos vendo isso aqui. Esse é o pensamento liberal, aqui, ó. Isso é o liberalismo, conforme o próprio dicionário da UNB, Dicionário de Política, de Norberto Bobbio. Olha só o que vai dizer esse parágrafo. Onde isso levou, tá? A que estado de crenças isso levou? Isso levou muitos a cair, infelizmente, em sensos comuns bastante desumanos. Como, por exemplo, em 1890, nos Estados Unidos. Olha como se pensava nos Estados Unidos nessa década. A filosofia econômica mais aceita era do laissez-faire, né? Deixe fazer, liberalismo, e da livre concorrência. Aquilo que mais tarde veio a ser chamado robusto individualismo. Justamente algo que o mérito moral tende a derrotar, né? Que o mérito moral está, entre outras coisas, em você vencer a tendência ao individualismo, buscando o altruísmo. Então aqui é um acirramento do individualismo. Você está vendo aí? Chegou a tal ponto em que a pobreza era considerada um distintivo de inépcia. Ou seja, a pobreza era como uma marca de incapacidade, de fracasso. A pessoa é pobre, então isso já é um atestado de impotência. E a riqueza, né, um sinal infalível de virtude. Tinha isso. Ah, o cara é rico? Pronto. Então isso aí mostra claramente que ele é virtuoso. Então você já vê aí como é que as pessoas invertiam o julgamento. Isso é o pensamento meritocrático, né? Em vez de você perceber o trabalho, a qualidade dos trabalhos das pessoas e falar, poxa, esse aqui faz um bom trabalho, então ele merece alguma coisa. O outro não, o outro trabalha com preguiça ou não trabalha, enfim. E aí você vai vendo o que cada um faz para depois dizer se é um bom ou não trabalhador. Não, aqui se inverte. Você já vê, primeiro, a condição da pessoa. É rica ou é pobre. E daí você julga se ela foi boa ou não. É claro que isso é falso. É claro que isso é um absurdo. E a pessoa que nasce em berço de ouro? Que herdou a riqueza? Né? Que infalível virtude ela teve para enriquecer? Isso é um julgamento falso. E aquele que, ao contrário, trabalha muito, muito bem e muito pesado, porém não é reconhecido socialmente seu trabalho e ganha pouco, como tantos trabalhos que nós vemos hoje. Pedreiro, muitos artistas, o carpinteiro, tantos, né? Aí porque são pobres, já se fala, não, então esse aí não é inepto. Esse era o julgamento que se fazia. A partir da classe, você julga se a pessoa era boa ou não. Olha só, meritocracia, como é que funcionava na cabeça. A competição econômica, diz ali o texto, ó,
fazia pendão, ou seja, parceria com a luta pela existência e com a sobrevivência dos mais aptos na ordem biológica, gente. Olha o nível. Então você tinha um tipo de economia em que essa competição econômica estava associada, pareada com a luta pela sobrevivência biológica. Para você ver o nível que chegava. Quanto mais implacável a competição, olha bem agora, hein? Quanto mais implacável a competição, melhor seria, pois assim eram eliminados com mais rapidez os fracos e os incompetentes. Que tal, hein? Torna-se desnecessário frisar que o predomínio de doutrinas como essas não encorajava os movimentos em benefício das massas desfavorecidas. Isso aí, quem diz, é um historiador, Edward McNall Burns, na História da Civilização Ocidental, volume 2, capítulo 25. Isso aí era o pensamento liberal. Aí daí é que vem o pensamento neoliberal também. Aqui eu faço o comentário. Desse senso moralmente baixo, deriva a noção mais que discutível de meritocracia econômica, ainda vigente, a qual é essencialmente, veja bem a meritocracia, o que ela é? Ela é essencialmente individualista, indiferente, ligada a fatores meramente materiais e que anda de mãos dadas, como se vê, com vícios morais, como orgulho, egoísmo e vaidade. Vamos analisar isso aqui. Esse tipo de meritocracia aí é individualista? É. Porque a pessoa está preocupada apenas se ela vai ter sucesso. É uma preocupação egoística do indivíduo consigo. É indiferente? É, porque esse egoísmo, ao mesmo tempo, se prende a desprezo do próximo, a indiferença com a sorte alheia. É um corolário, é uma consequência do egoísmo. O egoísta não liga para os outros, isso é indiferente. É ligado a fatores meramente materiais, sim, porque não está preocupada com moral, com espiritualidade nenhuma, só enriquecimento material. E anda de mãos dadas com os vícios, sim, porque está aí, ó, o orgulho, o egoísmo e a vaidade em alta, pautando esse tipo de comportamento. Tá? Assim se procura justificar a desigualdade social. O rico, de alguma forma, mereceu sua condição. O pobre, de alguma forma, não. Independentemente da consideração das reais causas sociais, frequentemente injustas, dessas condições. Daí que se segue o neoliberalismo. Pois bem, então, dado esse panorama, dada essa explicação prévia do que é uma meritocracia, vamos lá para as passagens do Kardec. Olha agora como é que o Kardec, de modo nenhum, pode estar associado a esse tipo de mentalidade. Tá? O Kardec, o Espiritismo, dentro da obra de Kardec, derruba isso que acabamos de ver. Não tem como respaldar isso. Nunca, jamais o espírita kardecista poderá respaldar esse tipo de mentalidade meritocrática, liberal, capitalista. Vamos ver então? Basta prestar atenção no que diz a própria doutrina. Lamentável é ainda, digo aqui, a ideia do falso mérito, que se atribui aos abastados da terra, procurando louvar a quimérica meritocracia baseada nas posses. É, a meritocracia de posses, Eu possuo mais, eu sou melhor. Isso não faz sentido dentro do espiritismo. Ignorando que o verdadeiro significado do termo mérito na doutrina espírita sempre foi exclusivamente o de mérito moral, aplicável unicamente ao espírito, para situá-lo na escala espírita, conforme o Livro dos Espíritos número 100 seguintes, como eu acabei de mencionar. Isso aqui são notas que eu coloquei e que estão nos livros da Anna Blackwell, na minha tradução. Essa excrescente meritocracia da posse é tratada nos textos doutrinários. Como o quê? Como faceta do orgulho. Vamos ver? Primeira passagem, primeiro parágrafo, então. Como eu disse, são 3 só, tá? Primeiro, então, diz assim. Esse está no
Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, número 12. Quem quiser depois pode aí verificar. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é que os grandes da terra se figuram que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito. Calma lá, então. Percebeu? Já é uma crítica aqui. Quem são esses grandes da terra? Os poderosos, os ricos. Justamente esses que têm títulos e riquezas, como ele está falando. Eles se figuram, eles atribuem a si, eles imaginam para si que essas riquezas que eles têm recompensam o mérito deles. O que está dizendo o texto? Que o Cristo prometia o reino aos pobres justamente por isso. Porque esses grandes da terra acham que eles têm mérito. Então você já está vendo aqui o começo do desbastamento dessa ideia. E também esses grandes da terra se figuram para si que a sua essência é mais pura que a do pobre. Sim, porque se eles têm mais mérito, é porque eles têm mais aptidões, e essas aptidões foram dadas desde sua formação por Deus. Então Deus deu uma qualidade melhor para eles. Entende? Essa seria a ideia. Tudo pautado no orgulho. Aí olha como continua o texto. Eles creem, os grandes da terra, creem que isso lhes é devido. Veja, o texto não está dizendo que isso lhes é devido. Eles acreditam que essas riquezas lhes são devidas. Não é que são mesmo. É por isso que quando Deus retira, acusam-no de injustiça. E será que eles estão certos, então, em pensar assim? Em figurar-se que as riquezas são recompensas ao seu mérito e que isso lhes é devido? Não. A resposta dos espíritos. Ó, derrisão e cegueira! É assim que é tratada essa meritocracia. Derrisão e cegueira. E aí ele continua, mostrando a imoralidade desse pensamento. O Criador fez duas espécies de homens. Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais jamais as ideias que concebem os vossos cérebros orgulhosos. Então, dizer que foi Deus que quis, que Deus é que atribuiu a eles isso aí, errado. Tá? São cérebros orgulhosos que são assim meritocráticos. Está aí o texto. Ó rico, enquanto tu dormes sob teus lambris dourados ao abrigo do frio, não sabes que milhares dos teus irmãos que te valem iguais a você estão jacentes sobre a palha? Ou seja, está mostrando a indiferença. Você não percebe? Você não nota isso, rico? O infeliz que sofre da fome não é teu igual? A essa palavra, teu orgulho se revolta. Eu sei bem. Ou seja, o meritocrático detesta essa palavra, o meu igual, pois é assim que o Evangelho trata. São iguais. Oh, meu Deus, será preciso que o Cristo volte uma segunda vez sobre essa terra para ensinar aos homens tuas leis, que eles esquecem. Está vendo? Ou seja, todo esse pensamento meritocrático é pura faceta do orgulho. Orgulhosos, cérebros orgulhosos, teu orgulho se revolta. Tudo contra a lei. Tá? Então aqui já é a primeira desmontada que o espírito que escreve o texto, que está na obra do Kardec, dá a ideia da meritocracia. Então tem como defender
o cara que se esforça mais para ficar rico, é uma ideia espírita? Não, está dito aí. Agora tem mais, segundo texto. Também agora do Evangelho segundo o Espiritismo, porém, capítulo 16, número 12. É o capítulo do não podeis servir a Deus e a Mamon, né? No número 12, o que diz então? Eis outra refutação ao suposto mérito do enriquecimento. Presta atenção como isso é atual. Crer-se-ia, ao ver a atividade que desdobrais, que ela se prende a uma questão do mais alto interesse para a humanidade. Quer dizer, vendo como as pessoas se empenham nas suas atividades, nos seus trabalhos, parece que são coisas de alta importância para a humanidade, né? Tanto que elas se dedicam. Porém, olha como ele continua. Enquanto que se trata quase sempre apenas de vos pôr em condições de satisfazer necessidades exageradas. A vaidade. Ou de vos entregar aos excessos. Ou seja, não são esforços, trabalhos e atividades para o bem da humanidade. É para os excessos pessoais. Quantas penas, olha isso, quantas penas, cuidados, tormentos se dá. Quantas noites sem sono para aumentar uma fortuna, frequentemente mais que suficiente. Tem muita gente assim, já tem o suficiente para viver, até mais do que o suficiente, mas é daqueles que não larga. Priva-se de família, de amigos, de espiritualidade, de lazer. É um workaholic, trabalha feito um doido, para depois falar, viu, eu enriqueci, eu trabalhei, eu mereci. Digamos que fique, vai dizer isso, eu mereci. Noite sem sono. Não tem o coach que fala? Trabalha enquanto os outros dormem? Tá aí, ó. A pessoa fica sem dormir. O que o espírito vai responder? Por cúmulo de cegueira. De novo, cegueira. Moral, claro. Não é raro ver aqueles que um amor imoderado à fortuna e aos gozos que ela proporciona submete a um trabalho penoso, prevalecerem-se de uma existência dita de sacrifício e de mérito. Tá? Tem muita gente assim. Se submete a um trabalho penoso por amor à fortuna e aos gozos. E aí depois vão dizer, eu estou me sacrificando, é o meu mérito. Aí vem a resposta dos espíritos. Como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Os espíritos não são bobos. Eles sabem perfeitamente quando é por puro egoísmo. Insensatos. Credes, pois, realmente que vos serão levados em conta os cuidados e esforços dos quais o egoísmo, a cupidez ou o orgulho são o móvel? Gente, isso aqui já é a rasteira final. Quer dizer, o cara fala, não, eu trabalhei, eu me esforcei, me sacrifiquei para poder ficar rico. E, enquanto isso, eu ajudei os outros trabalhando tanto. Não vai ser levado em conta, não? Tá aí a resposta. Você acredita realmente que vai ser levado em conta? Todos os cuidados e esforços? Sendo que o móvel foi o egoísmo, a cupidez e o orgulho? Não, senhor. Não, senhor. Não vai ser levado em conta. Egoísmo, cobiça, orgulho, não são levados em conta no mérito moral. Você vê que é o oposto do mérito material capitalista. Enquanto que negligenciais o cuidado do vosso porvir, ou seja, não se preocupam com a vida espiritual, assim como os deveres que a solidariedade fraternal impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social.
Então veja, esquece a solidariedade fraternal, esquece a vida futura, se embrenha numa vida de trabalho para cá, para enriquecer. Depois diz, mas eu ajudei a humanidade. Não será levado em conta. Quem diz? O texto do Evangelho. Está dito aí. Ou seja, isso aí é para acabar com essa mentalidade meritocrática. Não tem como manter a meritocracia, essa meritocracia liberal capitalista, diante de um texto como esse. Isso aqui é justamente a antítese da meritocracia liberal. Não é isso? E o último. Enfim, para fechar a falácia meritocrática, que se propaga entre os seus vaidosos defensores, temos esse texto aqui, ó. Que a fortuna vos venha da vossa família, ou que a tenhais ganhado por vosso trabalho. Não interessa. Foi a família que amontoou, é mérito da família. Ou, fui eu que trabalhei, foi mérito meu. Não importa. Há uma coisa que não deveis jamais esquecer, que tudo vem de Deus e tudo retorna a Deus. Nada vos pertence sobre a terra. Opa, então tá aí, tá vendo? Então ele já está dizendo o seguinte, tudo isso não é mérito seu, não. Quando ele fala assim, vem de Deus, retorna a Deus, é para dizer assim, ó, não vem de você. É importante que o espírita não pense, não crie na sua cabeça essa mentalidade de que dependeu de mim, eu que fiz. Porque isso é anticristão, antimoral espírita. Porque esse é um pensamento orgulhoso. Esse é um tipo de pensamento combatido justamente pela moral espírita, que é uma moral altruísta, igualitária, fraternal, de ajuda mútua. E essa coisa de que fui eu que fiz, eu que mereci, é a vaidade, é o orgulho puro. Então ele está tirando essa coisa. Ó. Não, na cabeça do espírita não entra essa ideia. Fui eu que ganhei, foi minha família que fez. Errado. Nada te pertence. Independente se for você que ganhou por trabalho. Tá? Nem, nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. Sabe por que é isso? Porque existe um filósofo liberal chamado John Locke, livro Segundo Tratado sobre o Governo, em que esse liberal diz que a propriedade privada é direito sagrado e natural, sendo que a primeira propriedade que todos têm é o próprio corpo. O que está dizendo o texto que está em Kardec? Justamente uma refutação à ideia de John Locke. Não, teu corpo não é tua propriedade. Ele está refutando a ideia liberal. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Vós sois depositários e não proprietários. Sobre isso não vos enganeis. Não há propriedade na visão espírita. Ninguém é proprietário. Está ali no texto aí, ó. Não são proprietários. Não adianta se enganar. Na visão espírita é assim que funciona. Não existe. Deus vos emprestou e deveis restituir. Tá? Tudo isso é para passar por nós, não é para ser nosso. E ele vos empresta, aqui, ó, com a condição de que o supérfluo, pelo menos, volte àqueles que não têm o necessário. Isso é o mínimo. Quer dizer, deveria ser assim, né? Eu tenho uma quantidade de bens, já satisfiz minha necessidade. O que está a mais, vá para os outros que precisem. Isso é o que está dito aí no texto. O supérfluo não tem que ficar conosco. Ah, mas se eu sou muito apegado, eu sou muito egoísta, não consigo fazer isso, então tem que vir leis sociais que eduquem o povo, limitando o acesso e a apropriação, né, permitindo que haja assim, um limite de apropriação. Por que o céu é o limite? Por que tem que ter bilionário, trilionário, enquanto tem um monte passando fome? Isso não é de acordo com a lei de Deus. Questão 930 do Livro dos Espíritos. Uma sociedade regida pela lei de Deus não pode ter gente passando fome. E a desigualdade também não é lei de Deus, é dos homens. Está lá na questão 806 do Livro dos Espíritos.
Então tá aí. Temos que distribuir e não acumular. E a meritocracia, então, foi completamente refutada nesses 3 passagens do Evangelho. Não sobra espaço para a meritocracia da posse liberal capitalista dentro do olhar espírita. É só mérito moral de vencer vícios e praticar virtudes. Tem nada a ver com acumulação, com enriquecimento, como a maioria pensa no senso comum liberal capitalista. Então, eu espero aí que tenha sido claro e proveitoso, né, a partir dos textos de Kardec. Quando a gente vai no MEB, eu acho lamentável certas coisas, sabe? Principalmente quando vem com aquela ideia de, não, porque eu estou fazendo aqui, estou balanceando o que eu faço. Estou dando sopão, estou ficando quito. Ainda vem o assistencialismo, né? Somar a ideia da meritocracia. É uma coisa assim, né? Como eles fazem um pseudo-kardecismo, né? A gente pode dizer isso. Assim como há também no protestantismo, aquela teologia da prosperidade, né? Há também no espiritismo, que é o quê? É o karma e o espiritismo da prosperidade também. O que é que a gente pode dizer, né? Onde no mundo que era para ser exclusivamente espiritual, a gente tem moeda de troca, né? Eu gosto de falar sempre isso, porque para mim é uma aberração, isso aí. O bônus, ora, né? Porque você vai acumulando, como se não bastasse acumular na Terra, tem que acumular lá também, né? O que é que eles querem? Enfim, fica essa crítica aí, de muitas reflexões. O mérito moral é isso que coloca os espíritos na escala espírita e que vai levá-los aos mundos cada vez mais avançados. Então isso vai determinar o grau de felicidade, né, de realização para esses espíritos. Seria visto como uma recompensa, mas uma recompensa que não tem a ver com esse olhar de ganho material, de enriquecimento, acumulação. O que a gente está fazendo é despregando a ideia de mérito desse engodo capitalista. Eu digo engodo porque no capitalismo, né, as pessoas que vendem mais pela sua imagem, pela sua capacidade de propaganda, essas ganham mais, que associam produtividade, tem maior mérito, que ele vai ganhar, vai acumular mais. Ou seja, não é meritocrático. Mas o discurso meritocrático entra como engodo. Por quê? Porque ajuda a manter os trabalhadores tentando chegar lá em cima pelo meio do trabalho, que nunca vai chegar. No capitalismo, não, porque não é justo, não tem condição. Ele se baseia na exploração da mais-valia, então não tem como. Agora, o lema socialista já é mais meritocrático mesmo. Por quê? Porque o lema socialista, estou pegando a filosofia marxista, né, é a cada um segundo o seu trabalho. Já é diferente. Quem trabalha mais, teria mais do que a quem trabalha menos. Isso medido mesmo na unidade de tempo. Então, uma coisa seria mais dentro de uma justiça, podemos dizer, né? Mas não é o que está no capitalismo, já seria no socialismo. E mesmo assim não chegaria a absurdos, como pessoas como Elon Musk e outros, com riquezas astronômicas, porque você teria que ter tempo de trabalho dedicado para conseguir chegar lá. E ninguém poderia viver o suficiente para acumular tanto quanto esses caras acumulam no capitalismo, né? Isso é uma excrescência. Já também temos o lema comunista, que seria qual? A cada um segundo a sua necessidade, que já é diferente, né? Também não é a igualdade absoluta, mas quem precisa mais tem mais, quem precisa menos tem menos, e tudo bem, funcionaria dessa forma, desapegada, né? Essa forma altruísta. Isso está lá em Atos dos Apóstolos. Então, qual seria o ideal, né? Acreditamos que o comunista seria o mais avançado e o mais desapegado, solidário possível.